Veja o que diz aí. Tendo em vista a edificação do rebanho santo no rumo da maturidade. O que o pastor tem que fazer? O pastor tem que equipar o rebanho, para que o rebanho amadureça. Ele não tem que criar programações, ele tem que divertir a igreja, ele não tem que ser um promotor de eventos, não. Ele tem que trabalhar para fazer com que a igreja seja edificada. Observe, vamos olhar o texto de Efésios 4. Pastor, dá tempo? Dá tempo? Efésios 4, 11 a 16. Aí depois nós saímos para o intervalo. Efésios 4, de 11 a 16. Prestem atenção nesse texto. Porque esse texto é muito claro. Voltando para Efésios 4. Vejam na leitura a clareza disso. O quanto esse texto é claro no que diz respeito ao propósito primordial, a função precípua do pastor bíblico. Diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Lembra que ele escreveu isso no primeiro século, tinha apóstolo ainda, tá? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Agora vejam, esse aperfeiçoamento, esse amadurecimento, essa ausência de ausências, o aperfeiçoamento envolve isso, a ausência de ausências, a ausência de falhas, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. O pastor vai equipar a igreja de tal modo que a igreja esteja apta para a diaconia. Ela vai amadurecer, e amadurecendo, ela se tornará uma igreja dinâmica, uma igreja em que os membros se envolvem no serviço. Esse é o trabalho dele. Ele vai trabalhar, ele vai ensinar, ele vai visitar, ele vai orar, ele vai aconselhar, tudo isso com o objetivo de fazer com que os santos se aperfeiçoem e, se aperfeiçoando, não tendo ausências, desempenhem o seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Essa é a função do pastor, fazer os crentes amadurecerem. Vejam a sequência: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Isso envolve aí o amadurecimento. Uma igreja que tem um entendimento doutrinário unificado. Não há partidos doutrinários na igreja. O pastor equipou aquela igreja de tal modo que aquela igreja pensa do mesmo modo em termos doutrinários. Não tem o ramo pentecostal, o ramo neopentecostal, o ramo tradicional, o ramo calvinista, não. Existe um grau de unidade naquela igreja. Um grau substancial de unidade doutrinária naquela igreja. Por quê? Porque o pastor trabalhou construindo isso. Essa unidade de fé. O conhecimento do Filho de Deus. O texto prossegue dizendo: a perfeita varonilidade, a medida da estatura plena de Cristo. Uma igreja madura doutrinariamente e madura no seu caráter. Esse é o trabalho do pastor. Ele pegar as pessoas que não sabem nada, que não conhecem a sã doutrina, que tem falhas no seu comportamento, no seu caráter, distinções enormes entre o seu pensar e o seu agir, e o modo de pensar e agir do Senhor. E ele fazer com que elas se ajustem a esse modo de pensar, a esse modo de agir do Senhor, e tenham pensamentos doutrinários maduros e coesos. Esse é o objetivo dele. Para quê? Veja o que vem agora. Veja o que vem agora. Para que não mais sejamos como meninos. Olha, isso aqui é a descrição da igreja moderna. Sabe o que está faltando na igreja moderna?
Pastores. Tem que louvar a Deus pela Charles Spurgeon. Tem que louvar a Deus. O que está faltando na igreja moderna são pastores que realizem esse trabalho de aperfeiçoamento dos santos. Para que não sejamos como meninos. Olha como são os meninos. Veja como são os meninos. Agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Veja como são os meninos. Sabe como são os meninos? Aparece um louco, gritando, despejando um monte de lixo lá na esquina. Sabe o que eles fazem? Correm seguir o louco. No mês seguinte aparece outro doido, berrando um monte de atrocidades na outra esquina. Todo mundo corre para lá também. E assim vai. Meninos. Surge uma doutrina nova, todos correm atrás. Surge outra doutrina nova, todos correm atrás. Surge uma terceira doutrina nova, todos correm atrás. É o vento. É o vento que vai e vem. Agora a moda é o quê? Qual que é a moda agora? Você tem a dignidade de Jesus, né? Não é isso? Tá bom. Não tem limite. Não tem limite. A estupidez ultrapassa qualquer. É um hospício gospel. Não tem. Não dá. Não dá para entrar no debate teológico. Não tem condições. Eu me recuso a fazer isso. Eu me recuso a discutir isso. Não dá. É como discutir se tem menino e se tem menina. Não dá para discutir com o esquerdista. Não tem condição. Eu não posso discutir se o céu é azul, se a grama é verde, se a água é molhada. Não dá. Isso, a minha cabeça não foi feita para esse tipo de discussão. Eu tenho um cérebro. Eu não posso discutir se tem menino, se tem menina, se o céu é azul, se a grama é verde, se a água é molhada. Eu não posso discutir isso. Me cansa. É óbvio que existem essas coisas. Eu não posso debater isso. E nós temos isso acontecendo absurdo. Né? A afronta mental, a afronta intelectual, que nos cansa, que nos deixa exaustos, que nos deixa irritados. Você tem que provar que Jesus é mais digno que você. Eu não vou debater isso. Eu não vou. Chama a rota e desce o cacetete nesse cara. Eu não vou debater isso. Eu não posso. Meu cérebro não foi feito para debater isso. Eu não posso. Isso acaba com a minha saúde mental. Mas, surpreendentemente, o que os evangélicos fazem? Correm atrás do maluco que fala que a nossa dignidade é igual a de Jesus. O apóstolo Paulo fala: os pastores têm que trabalhar para que haja amadurecimento teológico na igreja, para que os membros não sejam como meninos, levados por qualquer vento de doutrina, pelos homens astuciosos que induzem as pessoas ao erro. Esse é o trabalho deles. E se algum membro da minha igreja seguisse um lobinho mirim desses aí, isso seria uma prova de que eu fracassei, que eu não estou realizando meu trabalho direito. Eu teria que avaliar o meu ministério com seriedade, onde eu falhei. É claro que às vezes o pastor se dedica e não adianta. Mas o pastor tem que avaliar sempre que isso acontece. Será que eu tenho realizado o meu trabalho? Nem sempre a culpa é nossa. Às vezes ensinamos, mas não adianta. As pessoas resistem à verdade. Mas o pastor deve avaliar sempre isso. Será que eu estou equipando a minha igreja para que ela não seja integrada por meninos que são levados por qualquer vento de doutrina, pelos homens perversos que induzem ao erro? Será que eu faço isso? O texto prossegue, o texto fala: mas seguindo a verdade em amor. Papel do pastor, mostrar isso para os irmãos. Seguir a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, por causa do trabalho do pastor,
efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo num ambiente amoroso. Esse é o trabalho dele. Dar elementos para que a igreja amadureça, não seja enganada pelos homens maus e, num contexto de serviço dinâmico, cresça num ambiente amoroso, de trabalho e de serviço mútuos. É isso. É a função precípua, é a função principal do ministro de Cristo. O que temos tido hoje em dia é uma imensa ausência de pastores autênticos. Pastores que não se preocupam com isso. Pastores que esqueceram essa função. Se você quer ser um pastor jovem aqui da Charles Spurgeon, ou você que está visitando essas aulas e participando dessa Semana Magna e está avaliando se quer ser um pastor ou não, você deve levar isso em conta. Eu quero ser um apacentador. Eu quero ser alguém dedicado de modo intenso ao trabalho de fazer a igreja amadurecer na sã doutrina e no comportamento de Jesus, na ética de Jesus. Eu quero fazer isso. Eu quero ser um homem estudioso, que se debruça sobre a Escritura e que extrai dela a verdade, e com essa verdade prepara o pão que vai fazer aquelas ovelhas crescerem, engordarem, terem vigor, que vai fazer com que aqueles meninos se tornem homens. Sim ou não? É isso que eu quero fazer? É esse o trabalho que eu quero realizar? Se é esse o trabalho que eu quero realizar, então vá em frente. Precisamos disso, irmãos. Irmãos, nós estamos sozinhos. Estamos sozinhos. Eu e o pastor Cleiton, nós somos homens em extinção. Nós somos pastorsauros. Nós somos pastorsauros. Estamos acabando. Estamos cansados. Estamos cansados. A luta nos embruteceu. Alguns dizem para mim: pastor, mas por que você é tão incisivo? Porque a batalha me embruteceu. Não se constrói o império com donzelas. Não. Um império se constrói com guerreiros, com soldados, com homens de verdade. E eles estão acabando. Acabando. Pastorzinhos dançantes. Não são homens de verdade. Não tem autoridade, não tem conhecimento, não tem firmeza, não tem nada. Não tem conteúdo. Crianças conduzindo cegos. Nós precisamos de pastores assim como estes aqui. Cientes da seriedade do seu cargo, da sua grandeza. Dotados do dom de Cristo. Investidos naquele ofício sagrado. Que se levantam daquela cerimônia prontos, dizendo: eu vou apacentar esse rebanho e conduzi-lo à maturidade. E eles serão sólidos, fortes, firmes, e não serão enganados pelos lobos que há por aí. Esse será meu trabalho, será a razão da minha vida. Eu vou viver para isso, e vou morrer por isso. E essa será a maior demonstração do meu amor pelo meu rei que me redimiu um dia.